Fala aí, meus consagrados que me acompanham aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Gostaria de agradecer a todos que comentaram no vídeo de ontem, né? Bastante gente apareceu e eu fiquei feliz de saber que muita gente pensa igual a mim, né? Em relação ao momento que estamos vivendo, mas é um dia após o outro, né? E hoje a gente tem mais algumas coisas para abordar. Vou começar falando, cara, sobre algo que envolve muito o Vasco, né? Que é um jogador nosso, que é o Puma Rodrigues. Mas, cara, eu já gostaria de adiantar que tudo que eu vou falar sobre o Puma Rodrigues é somente sobre o futebol do jogador. É somente sobre o dentro de campo de jogador e tudo que envolve essa parte profissional dele. Correto? Nada pessoal, não nada. Tudo de bom pro Puma, entendeu? Mas realmente dentro de campo ele não vem ajudando o Vasco. Assim como outros jogadores, né? Hoje o lado direito do Vasco é muito fraco. Pra mim o Puma é o pior. A gente tem o Paulo Henrique, né? Que jogou a última partida. E, cara, pra mim ele não entregou em nada. Ele teve alguns erros ali bobos, mas a gente sentiu muita falta de ritmo, né? A gente não sabe como é que é o Paulo Henrique com constância, jogando bastante. Como é que o Paulo Henrique iria se apresentar nesse tipo de situação, né? Ele ainda não teve essa oportunidade. Lembrando que ele jogou contra o Bahia lá no primeiro turno e jogou agora essa partida contra o São Paulo. Então acho que falta isso pro Paulo Henrique pra gente ter uma noção exata sobre o jogador, né? Porque o Robson Bambu teve muitas oportunidades, então a gente conhece bastante o que é o Robson Bambu jogando no lado direito. O Puma teve muitas oportunidades, então acho que a gente tem algo mais concreto em relação a Puma e em relação ao Robson Bambu. Mas sobre o Paulo Henrique, tudo que a gente tem sobre ele é muito raso, sabe? E nesse último jogo, cara, a galera não tava confiando nele. Direto o Paulo Henrique passava pela lateral, ninguém tocava no cara. Mas bem, vamos falar sobre o Puma Rodrigues, né? Cara, que situação do jogador Puma Rodrigues, galera? Não sei se vocês já estão sabendo o que aconteceu com ele referente à seleção do Uruguai, cara. Mas, porra, vamos lá, vou explicar pra vocês. O Puma foi convocado, né, no dia 7 de outubro pra jogar na seleção do Uruguai, né? Lembrando que ele é uruguaio. Pra jogar os jogos contra Colômbia e Brasil. E, cara, só entrando nesse parte de convocar o Puma, cara, pelo amor de Deus, será que no Uruguai não tem ninguém que joga ali melhor do que ele no lado direito, não, cara? É surreal, mano. Porque eu acho que quando... Pô, acho que o Uruguai tem bastante jogadores, sabe? Apesar de ser um país pequeno, mas exporta muitos jogadores. Cara, se eu não me engano, o técnico deles é o louco Bielsa, né? O que ele olha no Puma, cara? Não é possível, mano. O que esse cara olha pro Puma, mano? O que esse cara vê no Puma, aliás, né? Então vamos continuar. Ele foi convocado lá no dia 7, né? E beleza, chegou hoje, o jogador foi ao aeroporto do Rio de Janeiro para viajar para Colômbia, que é onde vai ter o amistoso entre Uruguai e Colômbia. Proibiram ele de entrar no avião por não ter se vacinado contra a febre amarela. E ele decidiu viajar por conta própria para Montevidéu, no Uruguai, e depois viajar para Colômbia. Ou seja, ele aqui no Rio de Janeiro estava no avião para viajar para Colômbia, onde o Uruguai vai enfrentar a seleção da Colômbia, e proibiram ele de ir de entrar no avião porque ele não tomou a vacina da febre amarela. E pra você entrar no Colômbia é obrigatório você ter tomado essa vacina. Então o jogador pegou dinheiro do próprio bolso. O que ele deve ter pensado? Vou pro Uruguai e do Uruguai eu vou pra Colômbia. Porque talvez do Uruguai pra Colômbia não tenha essa restrição da vacina de febre amarela. Beleza, cara. Não, deu pena do jogador, cara. Nessa aqui deu pena. Chegando em Montevidéu, no voo que ele pagou com dinheiro do próprio bolso, ele soube, chegando lá, que havia sido retirado da lista de convocação por não ter tomado a vacina de febre amarela. E logo após o jogador voltou para o Brasil, cara. Ou seja, vocês estão entendendo o processo? Ele chegou no Uruguai achando que do Uruguai ele poderia ir para a Colômbia mesmo sem tomar vacina. E chegando lá ele descobriu que tinha sido desconvocado. E é como o cara tá escrevendo aqui, foi um erro total administrativo, cara. Alguém lá que faz parte da comissão da seleção do Uruguai deveria ter avisado ele antes pra tomar a vacina da febre amarela, cara. Coisa que não aconteceu. Então vocês estão entendendo o processo que o jogador viveu, cara, de frustrações? Ele, que eu tenho certeza que tá muito abalado pelo futebol que ele vem apresentando no Vasco, entendeu? E talvez o refúgio dele seja a seleção do Uruguai, onde ele encontre uns companheiros dele da antiga, sabe? Aí o cara me passa por isso, filhão. O cara foi desconvocado porque não tomou a vacina da febre amarela, provavelmente por ele nem saber disso. Como o cara falou aqui, foi um erro administrativo. Então, cara, o Puma tá vivendo um karma no Vasco, na seleção do Uruguai. Então, mano, eu não sei qual é a fé de vocês, independente de qual seja, mas ele precisa achar algum procedimento, cara, alguma coisa, entendeu? Buscar a parte da fé, porque, cara, pelo amor de Deus.
Eu acredito que o Vasco tenha contratado ele no Nacional do Uruguai porque ele deve ter apresentado algum futebol. Mas aqui no Vasco, cara, ele só jogou uma vez. Que foi aquele jogo contra o Flamengo que ele fez aquele golaço de fora da área no Campeonato Carioca. Foi a única vez que o Puma jogou bem. E alguns jogos ali contra time pequeno, né? No Campeonato Carioca. Mas aí nem conta. Contra time grande, cara, eu me lembro. É sufoco do começo do Campeonato Brasileiro até agora. A estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro que a gente venceu o Atlético Mineiro por 2-1, o Puma ali já fez uma partida horrível. A gente quase toma um empate no finalzinho porque ele falhou ali no lado direito. Então, cara, que karma que esse jogador vem vivendo, hein? Que karma. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis falar pra vocês, né? Lembrando que eu traduzi essa matéria aqui, foi um uruguaio que escreveu, então eu traduzi aqui em tempo real. Então, cara, que karma, hein? O lado direito do Vasco tá sofrível. Eu, nesse momento, aos trancos e barranco, eu sou favorável a dar mais oportunidade pro Paulo Henrique. Vamos ver como é que é o Paulo Henrique com o ritmo de jogo, né? Que ele ainda não teve essa oportunidade. Os dois outros laterais tiveram. Galera, agora eu vou falar um pouquinho. São 10 dias na zona de rebaixamento, né, galera? São 10 dias. Hoje eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais light, cara. Um pouquinho mais light, né? Vamos enfrentar o Fortaleza. Fortaleza que venceu ontem o América Mineiro por 3-2. Fortaleza que é um time muito sólido, cara. É um time muito sólido. É de tirar o chapéu o trabalho que a diretoria do Fortaleza vem fazendo. Se eu não me engano, o Fortaleza subiu da Série C pra Série B em 2018, algo acima. E os caras agora em 2023, mano, todo time se preocupa quando vai enfrentar o Fortaleza, cara. Ah, não tem essa não, Vasco tá na zona de rebaixamento, não. Todo time, cara. Fortaleza é um time osso duro de roer. Inclusive eliminou o Corinthians, né? Na Copa Sul-Americana, na semifinal. E, cara, eu acho que tem muitos pontos positivos pro Fortaleza. Eles têm um técnico excelente, que é o Vojvoda, que inclusive o Vasco tentou contratar ele, mas não conseguiu, né? Eles têm jogadores talvez não muito conhecidos, mas são jogadores que se entregam bastante, se dedicam, jogadores que têm sede de vitória, de serem vitoriosos. Só que o Fortaleza talvez não vá conseguir, pelo que eu vejo muita gente falando, eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Um ponto interessante, talvez o Fortaleza não vai conseguir chegar nas cabeças do futebol brasileiro por um detalhe que atrapalha demais o Fortaleza. E talvez contra o Vasco eles não vão sentir isso. Isso é preocupante. É a questão que o Fortaleza sofre muito com viagem. Fortaleza fica lá em cima, cara. E a maioria dos times do Campeonato Brasileiro fica no sul e no sudeste. Então essa viagem que o Fortaleza faz descendo direto, desce e sobe, com viagens desgastantes, isso atrapalha sim no futebol, galera. Atrapalha. Técnicos de fora do Brasil, Guardiola já falou que o que mais desgasta os jogadores são viagens. Entendeu? Então a gente pensa, Fortaleza, ele sofre demais para descer aqui pro sudeste direto, desce pro sudeste, pro sul. Imagina, Fortaleza está lá de cima para enfrentar o Grêmio, lá em Porto Alegre. Então talvez o Fortaleza não vá conseguir ser mais do que é hoje, talvez, em questão de disputar muitos títulos grandes, tipo um Campeonato Brasileiro principalmente, muito por esse desgaste. Mas contra o Vasco, como a gente vai ter 10 dias de descanso, né, vamos dizer assim, talvez essa viagem que atrapalha tanto Fortaleza na maioria das vezes, não chega a atrapalhar tanto porque mesmo assim eles conseguem ganhar fora. Mas a longo prazo, tendo sequência de muitas viagens distantes, pode ser que atrapalhe o time, né? Mas talvez nesse jogo contra o Vasco eles não vão sentir isso. Por esse período que a gente vai ter de treinamento, né? Da seleção brasileira, jogos da seleção brasileira. Então os jogadores de Fortaleza eles vão descansar, né? Durante esse período longo que a gente vai ter até o jogo do Vasco, para eles, né? Então, talvez isso, um dos pontos que mais atrapalha o Fortaleza hoje, talvez não vá atrapalhar eles nesse jogo contra o Vasco. E é um jogo preocupante. Eu vi muita gente falando, mas o Fortaleza tá na final do Sul-Americana, talvez ele não vá focar tanto. Eu não acredito nisso, galera. Eu não acredito, então vai ser um jogo duro. Lembrando que o Vasco vai ter desfalques, né? Infelizmente, não vamos ter o Paulinho Paula, que é um excelente jogador. Apesar dele vir oscilando nos últimos 2 jogos, oscilou bastante contra o Santos, não jogou bem contra o Santos, para dizer a verdade. Não fez uma partida boa também contra o São Paulo, mas é um jogador que a gente depende muito, cara. Que é como eu falo pra vocês, hoje o Vasco tem um time. A gente olha pro banco, quem vocês olham do banco do Vasco hoje que resolveria uma partida? De todas as posições? Não tem. A gente depende do titular e olhe lá. A gente tinha até aquela graça que eu falei no vídeo de ontem, de substituição, sai Rossi, entra Peck, entendeu? Mas a gente perdeu isso. A gente não sabe, a gente não tem confirmação ainda se o Rossi vai voltar, né? Nesse próximo jogo contra o Fortaleza, eu espero que sim.
porque são 10 dias aí pela frente, né, pra ele se regenerar, pra ele se recuperar desse probleminha físico que ele tá tendo. Então, vai ser um jogo complicado, galera. Vai ser um jogo complicado e é aquilo, cara, a água tá aqui no pescoço de novo. Eu acho que o Ramon Dias, ele vem fazendo, obviamente, um bom trabalho aqui no Vasco, ele vem conseguindo motivar bastante os jogadores. A gente sabe disso porque o Vasco estava esquecido, o Vasco estava no fundo do poço, e o Vasco conseguiu sair do fundo para ir pro fundo do poço somente, né? Então hoje o Vasco pelo menos disputa para sair desse buraco, mas é aquilo, cara. Só motivação não basta, precisamos de jogadores de qualidade. Infelizmente nesse momento a gente não pode contratar e a gente tem que ir com o que a gente tem, né? E a gente não pode perder de maneira alguma. Eu fico pensando, perdemos o Paulinho Paula por um jogo, por causa de cartão. Imagina se a gente perde ele por causa de lesão, cara. Imagina que situação. Paulinho Paula não joga mais esse ano. Deus que me livre. Imagina se acontece isso, cara. Então é preocupante. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês. Não acho que o jogo contra o Fortaleza vai ser fácil. A dificuldade que o Fortaleza tem de fazer grandes viagens talvez não vá atrapalhar por causa desse tempo da seleção brasileira, né? É um tempo que o Fortaleza não vai se desgastar com os jogos. E que situação do Puma, hein? Que situação do Puma. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão: Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. Canal Complexo Vascaíno na área, trazendo vídeo para vocês todos os dias. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.